E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos nessa fé orando. Eu queria que você abrisse a Bíblia, você que tem aí, em Malaquias, o capítulo é o capítulo 3. Malaquias, no capítulo 3, o versículo é o versículo 1 adiante. Oi? Não, nós não chegamos no 3 ainda não. É, capítulo 3. Ah. Capítulo 3, versículo de número 1. Diz assim, irmãos: Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito dos estrangeiros, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Oremos, irmãos, mais uma vez. Pai, eis a sua palavra, que é viva e eficaz. Ela é digna, Senhor, de toda a aceitação. E eu oro para que o Espírito Santo nos esclareça, abra os olhos do nosso entendimento, para que haja compreensão. Reconhecemos todas as nossas limitações, mas sabemos da tua misericórdia e da tua bondade, que o Senhor nos ajudará a compreender, e que aquilo que nós aprendermos, nós possamos aplicar para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, capítulo 3 de Malaquias, versículo 1. Só para lembrar os irmãos, a Bíblia não foi dividida nem em capítulo nem em versículo. No original não tem essa divisão de capítulo e versículo. Isso vem bem depois. Facilita a gente, né, para localizar os textos. Porém, quando você vai ler a Bíblia, às vezes você interrompe o texto por causa do capítulo e do versículo. Aí terminou o capítulo 2, aí você pensa que o assunto também acabou. Só que nem sempre. Às vezes o assunto ele vai para o capítulo a seguir, porque quando foi escrito não houve essa separação de capítulo. Foi tipo uma carta reta. Então essa separação não existe no original. Portanto,
para a gente entender bem o capítulo 3, a partir do versículo 1, eu preciso enfatizar o versículo 17 do capítulo 2, que está na sequência anterior aqui no caso. Que é assim, Deus fala, vocês me enfadais, estão enfadando o Senhor com vossas palavras. E ainda dizeis, em que te enfadamos, Senhor? E ficar enfadado, irmãos, é aquele momento que é normal, creio que todos nós que já nos enfadamos com alguma coisa, é aquele momento que você está na beira do limite, você não aguenta mais. Seja numa fila, seja numa situação que você cansou, seja em qualquer... Enfim, não compete especificar tudo aqui, mas ficar enfadado é aquela... Você fica exausto, você não aguenta mais. E aqui, quem já ficou enfadado com alguma coisa? Na casa, no trabalho... Enfim, não é uma coisa que a gente fica exaurido, a gente não... Estou enfadado, eu estou no limite. Né? Você fica enfadado. E aqui, quem está enfadado é o próprio Deus. E Deus está enfadado do povo. É como se Deus estivesse falando assim, eu não aguento mais vocês. Né? Porque o povo estava, né? Vocês não vão parar com isso, não? Termina logo isso, eu estou cansado aqui, eu estou enfadado. Deus falando que ele está enfadado. Por causa das palavras do povo. Aí o povo questiona, mas o que nós te enfadamos? Percebe? Aqui, essa é uma desculpa típica de pessoas que não reconhecem o seu pecado, o seu erro. Todo o verdadeiro cristão, irmãos, quando Deus fala com ele, ele fala assim, o senhor está certo, eu estou errado. O verdadeiro cristão nunca retruca a Deus. Ele não questiona, Senhor, mas por quê? Sempre que questiona a Deus nessa questão assim, por que o senhor está falando isso comigo, Deus? Por que o senhor está sendo tão duro comigo? O cristão verdadeiro fala, não, Senhor, o senhor está certo. O senhor está pegando até leve. Eu merecia mais. Né? E aqui você percebe que o pessoal está assim, no que nós te enfadamos? Aí Deus responde, nisto aqui, ó, vocês estão dizendo o seguinte, um pensamento, nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, é destes que ele se agrada, onde está o Deus do juízo? Olha que questionamento absurdo. O povo estava dizendo o seguinte, Deus gosta mesmo dos perversos, quem faz o mal, para Deus é que é bom. Cadê o Deus do juízo? Ou seja, eles estavam questionando a justiça de Deus. Por quê? Eles olhavam em volta deles, via que os assírios, os babilônicos, várias nações pagãs estavam tendo uma vida, entre aspas, feliz, próspera, e eles, que é o povo de Deus, estavam passando crises, estavam pagando tributos altíssimos, estavam tendo dificuldade, e o povo lá fora estava prosperando e eles não. Ele fala, então o bom mesmo é ser pecador mesmo, é fazer tudo de errado, porque o povo lá fora faz isso e isso, Deus não faz nada. Nós aqui, Deus fica com essa, é mais duro com a gente. Esse é um questionamento que eles estavam fazendo ali, duvidando. Cadê o Deus do juízo? Se o Senhor é justo, por que o Senhor não faz justiça? Por que o Senhor deixa o perverso prosperar e nós não? Agora, irmão, fala a verdade. Esse é um questionamento que é feito nos dias de hoje. Talvez você já fez esse questionamento. Acho que todos nós, em certa medida, já questionou a Deus. Todos nós, em certa medida, já questionou a Deus. Por que a minha vida é assim, e que eu estou aqui tentando ser certinho, e a vida do outro, que é todo errado, é melhor do que a minha? Por que a pessoa, tudo que ela faz dá certo, e eu não, e a minha vida é assim? Esse é um questionamento. E aí você questiona, cadê a justiça? Por que o Senhor favorece mais o ímpio do que aquele que te serve? Esse é um pensamento, irmão, que surge naturalmente no coração do crente. E isso é perigoso, por quê? Porque isso, o salmista, no capítulo Salmo 73, irmãos, eu vou citar para vocês verem aqui, Salmo 73. Se vocês quiserem memorizar, por favor, guarde esse salmo e você vai voltar nele vez após vezes, todas as vezes que você estiver passando esse tipo de situação, questionando se Deus é justo ou não, olhando para a vida das pessoas lá fora e vendo que a vida delas está um pouco melhor do que a sua, e você lutando para ser agradável a Deus, lutando para ser santo, e Deus parece que não está te atendendo, enquanto o outro não faz nada para agradar a Deus, e a vida dessa pessoa parece que anda melhor. O Salmo 73 vai ajudar muito você, meu irmão, minha irmã, no momento da crise. É melhor a gente aprender com o erro dos outros do que com o nosso. Então aprenda isso. Então você tem que pegar esses exemplos que estão na Bíblia. Salmo 73, versículo de número 2. Diz o salmista assim: quanto a mim,
porém quase me resvalava os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Por quê? Vamos ver por quê. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. É o mesmo questionamento que eu falei aqui. Faltou pouco para ele se desviar, porque ele estava nessa crise. Ele olhava para os arrogantes, para os perversos, e começou a ter inveja deles. Que eles estavam prosperando, estavam tendo uma vida melhor do que a dele. E isso trouxe essa crise para ele. E aqui ele começa a destacar um monte de coisa errada que esse povo fazia e que não resolvia nada. Que mesmo assim eles eram felizes, mesmo assim eles prosperavam. Até que ele chega no versículo de número... No versículo 16 ele fala dele. Versículo 17, ele fala assim: até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Entrar no santuário aqui não é entrar no templo. Entrar no santuário aqui é entrar na presença de Deus. Porque entrar no templo é uma coisa, entrar na presença de Deus é outra. Quando ele entrou na presença de Deus, os olhos dele se abriu, aí ele percebeu, ele teve o discernimento e falou assim: ah, agora eu entendi. Ele viu o fim deles. O outro salmo vai dizer que o ímpio é como a relva. Aí é muito fácil de explicar isso, né? No período da chuva, está tudo verde. No período do calor, está tudo seco. A flor nasce, seca, murcha e morre. Então, ele olhou e viu que a prosperidade do ímpio aqui neste mundo não vai valer de nada no final. Então, Deus, ele é justo. E muitas das vezes, meus irmãos, a pessoa temente a Deus vai viver a vida toda aqui neste mundo servindo a Deus e vai passar por prova, vai ter dificuldade e vai morrer assim. Mas e a glória? A glória eterna. Enquanto isso, outros vão viver bem aqui, às vezes não vai pegar nem gripe, vai dar calote nos outros. Não tem uma frase que fala: o que faz aqui, pague aqui? Nem sempre. Tem gente que apronta e vai ficar velhinho aprontando e não paga nada aqui. Mas, né? O juízo vem sobre essa pessoa. Então, quando ele entendeu que a coisa com Deus vai além deste mundo, aí lá, então, cai em si. Eu não vou ficar me comparando com eles. Entendeu, meu irmão, o ponto aqui? Sempre quando você estiver fazendo essas comparações, leia o Salmo 73. Voltando aqui de novo. Aí Deus vai dizer o seguinte: o povo está chamando o quê? Cadê o Deus do juízo? Está questionando: cadê o Senhor? Cadê o Deus do juízo? Aí ele vai dizer o seguinte: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Esse mensageiro aqui, irmãos, é João Batista. 400 anos antes de João Batista vir, Deus, através do profeta Malaquias, está dizendo que ele vai enviar um mensageiro antes, que vai preparar o caminho. De repente virá seu tempo, o Senhor a quem vós buscais. Ou seja, vocês não estão perguntando aonde está o Deus do juízo? Pois é, ele virá. Mas e quando ele virá? Ele diz aqui, o anjo da aliança a quem vós desejais. Vocês não querem justiça? Deus falando, então, virá. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Essa vinda aqui não é o arrebatamento, tá, irmão? Lembrando que nós estamos 400 anos antes da encarnação de Jesus. Então, aqui é uma profecia da vinda de Cristo, no seu nascimento e na obra que ele ia executar. O povo está questionando, cadê o Deus do juízo? Cadê a justiça, Deus? Aí Deus diz, está vindo aí. Mas quando ele vier, quem vai suportar? Vocês estão pedindo, ele está vindo. Ou seja, eu mesmo irei. Aí aqui no versículo de número 2, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como potássio dos lavandeiros. Ou seja, fogo do ourives, aqui, irmãos, o ourives era aquele profissional que trabalhava o metal, o ouro, a prata. E como que se trabalha esse material? Através do fogo. Muito fogo, uma temperatura muito alta, para que aquela temperatura, aquele vapor, aquele calor, aquele fogo, possa purificar, queimar todas as escórias,
todas as sujeiras e eliminar tudo aquilo que não presta para restaurar aquilo que realmente importa, que é aquele metal, o ouro, por exemplo, a prata. Então, o fogo vai eliminar. Potássia dos lavandeiros é um produto de limpeza que tira mancha, que, sabe, arranca tudo, tira a sujeira. O que Deus está falando aqui? Que Jesus viria, como de fato ele veio, e ele ia restaurar isso. Ele ia mudar esse modelo. Ele ia começar por onde? Pela casa de Levi. Quem é a casa de Levi? Era o sacerdote. Lembra quando Jesus chegou, como é que foi intenso? A galera que está questionando aqui, podemos dizer o seguinte, os fariseus, que mais se assemelha com essa galera aqui que está questionando, cadê o Deus do juízo? O sacerdote que estava caçando, clamando o Deus do juízo, quando ele chegou, foi eles mesmos que não recebeu ele, e Jesus pegou pesado com eles. E um ponto que Jesus fez aqui, o que ele fez? Ele tirou, irmãos, essa questão de que só o sacerdote, só o levita, tinha essa autoridade, esse acesso à presença de Deus. Agora, todos nós, todos os cristãos que verdadeiramente é um cristão, têm acesso ao Pai. Quando Jesus foi morto, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Deus estava dizendo, agora todos vocês que creem em mim, pode vir a mim e eu receberei. Por isso que nesse sentido, nós não usamos o termo levita para se referir ao músico, porque levita no contexto do Antigo Testamento não existe mais. E levita no sentido espiritual, todo mundo é levita, porque todo mundo tem acesso ao Pai. Percebe, irmãos? Então, e todo mundo é sacerdote nesse contexto. Então, sacerdote, no modelo do Antigo Testamento, não tem mais. É aquela figura ali, eminente, separada, só ela que tem aquela autoridade de oferecer o sacrifício. Agora, todos nós que fomos lavados, remidos pelo sangue de Cristo, em qualquer lugar que você tiver, seja no banheiro, seja na sala, na cozinha, no seu quarto, na igreja, na rua, tem uma porta aberta entre você e Deus. De maneira que você não precise que alguém interceda a Deus por você. Claro, essa intercessão existe, mas eu estou dizendo o seguinte, Deus te ouve também. Você tem acesso a Deus. Você tem acesso ao Pai diretamente. Percebe, irmãos? Você não precisa de um mediador humano. O único mediador é Cristo. Ou seja, você e Deus pode se achegar. Em qualquer momento você pode clamar a Deus e Ele está pronto a te atender. Sem a necessidade de passar por um, passar por outro. Né? Eu quero falar com Deus. O que eu faço? Não, venha até aqui que eu vou orar. A gente ora, sim, como eu já ensinei. Mas você tem acesso também. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio tirar essa questão que ficava só com os sacerdotes. E Ele trouxe a nós. Ele vai dizer o seguinte, assentar-se-á, versículo 3, como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, que é a linhagem sacerdotal, como eu já mencionei, e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Ele diz assim, eu vou chegar a vós outros para o juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros. Quais feiticeiros? Lá do mundo? Não. Os feiticeiros da casa de Deus. Como assim, gente? Porque Deus aqui não está zangado com as nações vizinhas, os pagãos. Deus aqui está zangado com quem? Com o povo dele. E o juízo começa na onde? Na casa de Deus. O juízo começa na casa de Deus. Você já viu aquelas pessoas comentando assim, quando acontece algum fato, alguma coisa acontece aí no Brasil ou no mundo, uma notícia assim chocante, não é comum os cristãos falar assim, volta logo Jesus, né? Ô Jesus, volta logo, ninguém aguenta mais. Aí Jesus fala assim, mas eu vou pegar pesado é com você. É com você que eu vou pegar pesado. Está preocupado com o ímpio lá? O juízo começa na casa de Deus. É o que Pedro fala. Se é com muita dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio pecador? Então, ou seja, às vezes a gente... Irmãos, entenda uma coisa. Deus está zangado
não é com o ímpio, não é com o mundo. De certa forma, sim, mas o mundo é o mundo. E não há nenhuma promessa na Bíblia que o mundo vai se converter. O mundo sempre vai ser o mundo. Dentre o mundo vai ter aquelas que virão. Mas no final, a gente sabe que a grande maioria, a massa mesmo, nunca vão se converter. Então, a indignação de Deus não é contra os lá de fora. A indignação de Deus é contra o povo dele, que não está servindo da forma correta. Então, Deus está irado com o seu próprio povo e não com o ímpio. É igual um pai, como eu já expliquei aqui em outras ocasiões, o pai não tem autoridade para corrigir o filho dos outros, mas ele tem autoridade para corrigir o dele. O que o filho do outro faz lá não te atinge, mas o que o seu filho faz te atinge. Então nós somos o povo de Deus. Então Deus, ele é rigoroso com a gente, por isso que tem essa diferença. O crente não pode nem respirar que Deus já vem. Opa, você está pecando. O ímpio está lá fazendo tudo, está vivendo a vida dele. Percebe? Por isso que se você for comparar agora, não faz muito sentido. Porque agora parece que é assim mesmo. O ímpio, muitas das vezes, ele vai avançar, vai prosperar, vai conquistar coisa, vai ser, entre aspas, mais feliz, porque a felicidade não é ter dinheiro, não é ter saúde, mas, enfim, mas aparentemente vai estar melhor do que muitos cristãos, mas é depois que a coisa vai, né, como nós vamos ver também depois aqui no próprio Malaquias, que o próprio Deus fala assim: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Só que essa diferença, ainda que ela seja já perceptível agora, dá para saber quem é quem serve e quem não serve. Só que essa diferença ela é muito pequena, porque um cristão, existem pessoas que podem fingir que é cristão e não é. E tem pessoas que você olha assim e fala assim, aquela pessoa é toda errada, só que você está julgando pela aparência, às vezes ela não é. E aquele que você acha que está certinho é que está errado. Então, neste mundo aqui, se mistura muito. É como o trigo e o joio, que o próprio Senhor Jesus falou, não vão colher agora não, deixa aí, deixa crescer junto. Na ocasião do fim do mundo, aí sim, vai separar. Então, às vezes, o ímpio e o cristão, essa diferença aos nossos olhos, muitas das vezes não dá para você falar, aquele ali é o santo, aquele ali é o pecador. Às vezes você não consegue fazer essa distinção. Só que naquele grande dia, Deus vai mostrar a diferença entre quem serve a Ele e quem não serve a Ele. Deu para entender, meus irmãos? Então, por isso que você tem que tomar cuidado com achar que a bênção de Deus, que Deus se agrada, a forma de Deus mostrar que Ele está agradando de você é te dar dinheiro, te dar saúde, te dar casa bonita. Não vai nesse caminho não, que não faz sentido. É só você olhar aí fora. Quantas pessoas ímpias, perversas, miseráveis, pecadoras estão usufruindo de tudo isso? E muito cristão piedoso de oração está passando apertado. Então não vai nessa direção não que você vai cair nas armadilhas que infelizmente muitos irmãos nossos da teologia da prosperidade caíram, porque eles associam a bênção material com a aprovação de Deus. E se você não tem dinheiro, você é um miserável, que Deus não está te abençoando. E se você tem, você pode ser o que for lá fora, que está tudo bem. A gente precisa evitar isso, porque a Bíblia trabalha da forma correta em relação a esses pontos. Irmãos, ele diz, eu vou ser uma testemunha veloz contra quem? Contra os feiticeiros, contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que roubam o salário do jornaleiro. Aqui está falando de pessoas ricas, que é o povo de Deus, que rouba o salário do empregado. Pessoas injustas. Quem já passou por isso, irmãos? Quem já trabalhou e não recebeu? Né? Não é ruim? Não é ruim, né? Melhor dizendo. Então, no meio do povo de Deus, estava tendo isso. Pessoas que roubavam, né? Porque a pessoa trabalhou e ela não pagou. Ele diz aqui, e oprime a viúva e o órfão. Porque isso é uma tarefa muito cara para a igreja. No passado, muito mais do que hoje, porque hoje existem muitos auxílios, fica mais fácil. Mas no passado era por conta do povo de Deus mesmo, cuidar do órfão, da viúva. E eles estavam falhando nisso. As viúvas estavam desprezadas, os órfãos estavam ficando sem assistência. E Deus está dizendo, quando eu chegar, eu vou ser uma testemunha contra isso aí.
e também do estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, aos filhos de Jacó, não sois consumidos. Irmãos, a despeito de tudo isso aqui, Deus está tendo paciência com eles. Aqui Deus não desistiu do seu povo. Deus não desistiu desse povo que está enfadando ele. Deus não desistiu desse povo que está desprezando o nome dele. Deus não desistiu desse povo que está fazendo tudo isso aqui que nós já vimos no livro de Malaquias. Deus tem paciência, da mesma forma que ele tem paciência conosco. Irmãos, você sabe disso, mais do que eu. Cada um sabe do seu próprio coração. Se não fosse a paciência de Deus, irmãos, aonde estaríamos hoje? Deus não desiste de nós. Você erra, se arrepende, e Deus está ali pronto. E ele fala assim, porque eu não mudo. É por isso que você não é consumido. Que se Deus mudasse igual a gente muda, o nosso sentimento muda, não é, pessoal? Tem dia que nós estamos alegres, tem dia que estamos tristes, tem dia que estamos de um jeito, tem dia que estamos de outro, tem dia que o nosso tom é um, tem dia que o nosso tom é outro, tem dia que você fala uma coisa, tem dia que você fala outro. Não é assim que o ser humano é? Ele é instável nessas questões. Às vezes você... Enfim, e Deus não é assim. Deus não é movido por esses mesmos sentimentos que nós somos movidos. Então ele não muda, ele é o mesmo. Se ele mudasse, então nós já teria sido consumido pelo próprio Deus. O próprio Deus teria nos consumido. Mas como ele não muda, como ele nos ama, ele vai nos dando ele vai tendo paciência com a gente. E ele está tendo paciência com esse povo aqui. Aí ele vai continuar, irmãos, dizendo assim, desde os dias de vossos pais, vós desviastes os meus estatutos e não os guardastes. Ou seja, desde sempre, irmãos, lá do Êxodo, desde o período em que o povo saiu do Egito, se você for ver a história do povo de Israel quando sai do Egito, o próprio Deus fala, esse é um povo rebelde e contradizente, é um povo de dura cerviz, um povo teimoso. Lembra quando eles estão de frente do mar, desesperados, porque o exército vem atrás, eles acham que vão morrer. Moisés clama a Deus, ele fala, Moisés, por que clama a mim? Manda o povo que marche. Acontece aquele milagre extraordinário, o mar se abre, eles passam, depois o inimigo tenta passar no meio, depois Deus fecha de novo, eles morrem, e eles atravessam, glorificam a Deus. Parece que depois desse sinal, ou seja, já tinha outros sinais maiores também, maiores não, mas tinha outros grandes sinais, as pragas, depois a morte dos primogênitos. Deus matou todo o primogênito do Egito e não matou nenhum dos hebreus. Ele estava cheio de referências, de sinais que Deus de fato estava com eles. Na primeira prova, desesperado. Aí Deus abriu o mar, passou, glorificou a Deus. Aí depois acabou a água. E agora? Vamos voltar. Você trouxe a gente vai morrer aqui, percebe? Aí Deus vai dar água. A água é amarga. Então, está vendo? A água é amarga. Aí Moisés toca com um galho na água, a água torna doce, eles tomam, e assim vai. E quando ele chega, irmãos, não todo mundo, porque a maioria morreram ali por causa da rebeldia, mas quando o povo de Deus chega na terra prometida, eles, depois disso ainda, irmãos, quando eles já estão instalado lá nessa terra farta, essa terra que mana leite e mel, é aí que o problema começa mesmo para valer. Porque na terra que Deus prometeu era para desfrutar, não era? Estou aqui, lutei tanto, cheguei na terra, agora é vida tranquila. Que nada. Agora o povo vai tentar Deus, vai quebrar a lei de Deus de novo, vai desobedecer a Deus, e em sinal da desobediência, o que Deus faz? Deus tira a sua proteção, Deus envia os inimigos, e os inimigos começam a oprimir o povo. E o povo começa a penar. Aí no meio daquele sofrimento, ele fala assim, Deus, tem misericórdia de nós. E se arrependia, aí Deus tinha misericórdia, levantava uma pessoa do meio do povo, essa pessoa liderava o grupo, Deus enviava a bênção, e os inimigos eram derrotados, e o povo ficava feliz, prosperava, e a vida ia legal. Aí passava um tempo, aquele grupo todo, aquela geração morria, a geração, os filhos deles que nascia depois, quebrava tudo de novo. Aí o que acontecia? De novo, Deus mandava os inimigos, oprimia o povo, eles penava. Aí no meio daquela crise, levantava o povo e se arrependia. Mais uma vez, Deus levantava um líder, resolvia. E assim,
É uma história de altos e baixos. Se você ler o livro de Juízes, irmãos, vai dar a impressão em algumas vezes que você está repetindo a leitura. Porque parece uma brincadeira. Parece que você está repetindo a leitura. Porque ia acontecendo isso. Deus enviava o recurso, libertava o povo, passava aquele tempo, o povo voltava de novo as costas para Deus, vinha toda aquela crise, aqueles problemas, o povo sofria, ficava anos e anos servindo os inimigos, vivendo uma vida miserável, depois o povo se arrependia, Deus tirava daquela aflição, e assim vai. Ou seja, e aqui Deus está dizendo, desde o dia dos vossos pais, ou seja, não é só vocês dessa geração aqui do Malaquias, não é só vocês que estão me desprezando, não é só vocês que desviaram do meu caminho, não. Isso é antigo, desde lá de trás, desde sempre vocês desviaram dos meus estatutos. Aí Deus faz uma coisa maravilhosa, irmãos, que Ele faz conosco todos os dias: tornai para mim e eu me tornarei para vós. Uma outra tradução: voltem para mim que eu me voltarei para vocês. Que coisa bela. Deus está pronto a virar para o mais miserável pecador e falar assim: volte para mim, que eu me voltarei para você. Olha que amor. Não é? Quem imagina essa capacidade? Nós somos tão miseráveis, irmãos, que se uma pessoa vacilar com a gente, muitas vezes, a gente vai ter muita dificuldade, né, de trazer aquela pessoa para perto. Não é assim o ser humano, sendo sincero? A gente não tem essa dificuldade? Perdoa uma vez, a segunda, daqui a pouco... Não, todo ser humano vai ter essa resistência. Mas, Deus aqui fala, desde lá de trás, vocês me desobedecem, e está eu aqui dizendo, volta para mim, que eu me voltarei para vós. Aí vem o povo. Em que havemos de tornar? Percebe, gente? Deus está falando, gente, volta para mim. Pô, voltar o quê? A teimosia aqui. Deus mostrando a sua paciência, mostrando a sua misericórdia, e o povo, ao invés de agarrar, Deus, obrigado por não desistir de nós. Não, voltar o quê, Senhor? É muito difícil esse povo. Aí Deus fala assim, aí Deus vai dar um exemplo, aqui que é interessante vocês entenderem isso aqui, irmão. Deus vai dar um exemplo assim, é um exemplo, roubará o homem a Deus? Deus faz uma pergunta, qual é a resposta? Claro que não, Senhor. Mas que loucura é essa? A gente não pode roubar nem do outro, como é que vai roubar de Deus? Deus pergunta, roubará o homem a Deus? Claro que não, Deus. Deus mas vocês têm me roubado. Nós te roubamos, Senhor, no quê? Percebe? Não tem uma que Deus fala, que ele fala assim, Deus, o Senhor está certo. Pode ler para você ver. Não tem uma questionamento de Deus que o povo não aceita. Para todo questionamento que Deus faz, o povo faz um outro questionamento retrucando a Deus. Aqui é um bate-boca. Deus fala e o povo retruca. Deus explica porque está falando. Deus fala e o povo retruca. Deus diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E ainda pergunta, em que te roubamos, Senhor? Aí ele vai falar no dízimo e nas ofertas. Aqui é interessante, irmãos. Muita calma nessa hora. Percebe que nós estamos em Malaquias já há um certo tempo e só agora chegamos na parte do dízimo e das ofertas? O que você entendeu aqui? O livro não é sobre isso. Não é sobre dízimo e nem é sobre oferta. O livro é sobre basicamente isso aqui, tornai para mim e eu me tornarei para vós. O povo se afastou de Deus. E por se afastar de Deus, tudo vai ser danificado. Eu já falei isso aqui em outra ocasião, irmãos. Quando nós não estamos bem espiritualmente, nós não conseguimos cultuar Deus também. Porque não dá. Sabe? Quando a gente não está bem, tudo vai ficar ruim também. O nosso serviço a Deus vai ser danificado. Então, um ponto central aqui é, o povo estava, e quando eu falo povo, estou falando do povo, do sacerdote, de toda a nação. O povo tinha se afastado de Deus. E, consequentemente, ele estava cultuando a Deus de qualquer forma. Quando eles iam levar o animal para o sacrifício, eles levavam animal cego, animal aleijado. Às vezes o animal estava lá no pasto, aí o leão deu o bote, pegou, aí o pastor foi lá e, antes do leão matar a ovelha, tomou a ovelha da boca do leão. Aí isso aqui ficou com a pata rasgada, não vale mais nada, ninguém vai querer comprar aquilo, porque não tem mais valor de mercado. Vai morrer daqui a um mês, porque está machucada. Não serve para mais nada. O que a gente faz com isso? Vamos levar para o templo. Vamos fazer o sacrifício. Percebe?
E Deus tinha dito que não era assim que ele queria. Deus tinha dito assim, olha, o animal tem que ser macho, com 1 ano, não pode ter mancha, não pode ter defeito, tem que ser uma coisa bem... Deus é exigente para eu agradar, para eu receber. E ele estava nem aí, fazia de qualquer forma. Enfim, estava tudo modificado, estava tudo fora do padrão que Deus tinha estabelecido. Então você percebe que o ponto não é que eles... O dízimo e a oferta era um dos pontos que eles estavam falhando. Não é o assunto, é um dos muitos assuntos. A desobediência deles refletiu até no dízimo que eles tinham que levar no templo. Para que eles tinham que levar no templo o dízimo? Lembra que nós falamos muito aqui Levi? Levi é a tribo, irmãos, que não dos sacerdotes, dos levitas. Eles não podiam trabalhar. Por quê? Porque a função deles era dedicar ao serviço de Deus no templo. Era fazer tudo aquilo. Como que esse povo ia viver se eles estavam só por conta daquilo? Precisava ser sustentado. Além disso, tinha que sustentar as viúvas, os órfãos. Lembra que eu falei aqui que Deus falou, olha, vocês estão deixando as viúvas, os órfãos, o estrangeiro. O que é o estrangeiro? Aquele povo de longe que chega, tem que ser acolhido. Deu para entender? Então, como que vai fazer isso? Precisa de recursos, de comida. E o que o povo estava fazendo? Não estava levando. E estava faltando para os levitas, para os sacerdotes. Estava desobedecendo a Deus. E Deus falou, trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Por que todo o dízimo? Porque havia dízimo de tudo. Da ovelha, do cereal. Não era só 10% de um determinado produto. Era 10% de todos os produtos. Então, às vezes, eles levavam só uma parte e retinha a outra parte. Daí a palavra, trazer todo, ou seja, é de tudo. E eles estavam falhando nisso. Por que eles estavam falhando nisso? Porque eles estavam falhando em tudo. Percebe? Então, não dá para tratar isso aqui como que isso aqui fosse a raiz. Isso aqui é um sintoma. Qual é a raiz do problema? O povo se afastou de Deus. Inconsequentemente, eles estavam falhando em todas as áreas. Então, deu para entender, irmãos, sobre esse ponto? Isso aqui é o Antigo Testamento, tá, irmão? Não se esqueça, quando eu falei aqui do dízimo, das ofertas, no Novo Testamento não passa essa obrigatoriedade, não passa essa obrigação. Eu creio que não vai ser necessário falar muito sobre isso. Mas aqui é porque, no contexto que eu já expliquei. Então ele vai dizer o seguinte agora, irmãos, ó. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Há um princípio no Antigo Testamento de que a bênção, a obediência atrai a bênção, não é? E a desobediência atrai a maldição. Deus diz, ó, se vocês me obedecerem, se vocês fizerem assim, 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 eu vou abençoar. Mas se vocês não me obedecer, vocês vão ser amaldiçoados. E nesse contexto aqui, o povo estava obedecendo a Deus, irmãos? Em nenhum ponto. E é engraçado, é curioso notar que eles são tão cínicos aqui no contexto, que eles estavam todo errado e ainda questionando a Deus. Cadê o Deus do juízo? Cadê que você não faz justiça? Deus, vocês têm coragem de pedir justiça? Você está todo errado. Irmãos, cuidado com isso, tá, irmãos? Cuidado para quando você vai orar e pedir Deus para fazer justiça. Porque se Deus for fazer justiça, você está ok para pedir justiça? Nunca faça isso. Ou então, Deus, me dá o que eu mereço. Misericórdia, irmãos. Já pensou? A Deus, Você quer o que você merece? Desce para o inferno agora. Porque é isso que você merece. Merecimento. Então você percebe aqui, enfim, irmãos, ele vai falar no versículo 10, como eu já mencionei sem ler, né? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, perceba, mantimento na minha casa. Para que o mantimento? Eu já falei, para os levitas e sacerdotes sobreviverem e suas famílias, porque já que eles não podiam trabalhar, eles estavam ao serviço de Deus, era justo que eles fossem sustentados. E também para que houvesse mantimento para o povo e para as festas que tinha também. Ou seja, então,
Isso ia manter a coisa funcionando. Aí Deus vai fazer a promessa, irmãos, a seguinte promessa: que ele iria abrir a janela dos céus e ia derramar sobre vós uma bênção sem medida. Abrir a janela dos céus, aqui no contexto da lavoura, é simplesmente mandar chuva. Chuva seronde, a melhor chuva de plantar, para quem não sabe. Aquela chuva leve, que encharca a terra, nem muito nem menos. E aí, aquela chuva pesada, para quem mexe com lavoura, é péssima, porque ela leva tudo, arranca tudo, não é muito boa. Então Deus está dizendo: eu vou abrir a janela dos céus e aquilo que vocês precisam para ter uma boa lavoura, eu vou mandar. E por vossa causa, ou seja, eu vou repreender o devorador, que não é demônio, tá, gente? Pelo amor de Deus. Devorador não é um demônio, um espírito. Devorador aqui é um gafanhoto, aquele bicho verde. Tem uns maior, uns menor, e aquilo é uma praga. Um só não é nada. 2, 3, 4, já começa a fazer um dano se for uma horta pequena, né? Mas aquilo em um bando, aquilo é uma praga. Aquilo acaba com a lavoura de um dia para o outro, dependendo da quantidade. Então Deus está dizendo: se vocês forem fiéis a mim, não só dando o dízimo e oferta, aqui é só um ponto dentro dos vários pontos que eu tratei. Se vocês, qual é o ponto central? Volte para mim. Volte para mim. Ao voltar para mim, vocês vão colocar tudo em ordem, o que está fora do lugar. Inclusive, as ofertas e os dízimos, vocês vão voltar a contribuir. Porque, enfim, se vocês fizerem isso, eu vou repreender o devorador. Essas pragas que estão acabando com a lavoura de vocês, e por causa disso vocês não conseguem colher muito, está danificando, eu vou acabar com isso, vou repreender. E vocês vão ser abençoados nessa área, eu vou restaurar vocês. E todo mundo todas as nações vão chamar vocês de felizes, porque vocês serem uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus está aqui, irmãos, nada mais, nada menos do que tentando restaurar uma nação, tentando restaurar o seu povo. É assim que Deus faz nos dias de hoje. Toda pregação, irmãos, toda mensagem que vem da parte de Deus não é para machucar ninguém, não é para ofender ninguém, é muito pelo contrário, é para restaurar. Deus só quer isso, restaurar o seu povo. E para ele restaurar o seu povo, ele usa, às vezes, palavras duras. Assim como a gente sabe, no nosso cotidiano, tem remédio que é muito amargo, mas é para o bem. Então, o objetivo de Deus não é machucar, não é humilhar ninguém, não é fazer as pessoas se afastarem dele cada vez mais. O que ele quer é, aquele que são o seu povo, Deus quer trazer para perto. Deus quer que o povo se arrependa e faça aquilo que ele ordenou que fizéssemos. Amém, meus irmãos? Vocês entenderam até essa parte? Pois bem. Esse aqui é o capítulo de número 3. Eu vou finalizar o capítulo 3 para a gente finalizar Malaquias semana que vem. Versículo 13. Lembra que não tem capítulo nem versículo no original, tá? Então aqui é um assunto só. Deus, mais uma vez, irmãos, Deus falando, as vossas palavras foram duras para mim. Deus, gente, para pensar. Deus está dizendo, as palavras de vocês foram duras. Irmãos, percebe Deus se humanizando aqui? Como se Deus estivesse baixando, assim, para ficar bem assim, próximo de nós, com uma linguagem bem humana, para a gente entender Deus. Olha que Deus bom, o Todo-Poderoso, que não precisa de nada, o Santo, ele tá usando uma linguagem tão humana. Deus está falando assim, as vossas palavras foram duras para mim. Alguém já falou duro para você alguma coisa, irmãos? Não é chato? Alguém já chegou e você ficou... Não é ruim, não é? Ou às vezes você também já falou duro com alguém. Deus está dizendo, as palavras de vocês foram duras para mim. Me machucaram, de certa forma, Deus falando. Aí o povo fala assim, olha para você ver como eles são cínicos. Mas vós dizeis, em quem temos falado contra ti, Deus? Olha só, de novo, percebe? O livro vai todo nessa dinâmica. A palavra de vocês foram dura. Nossa, Senhor, o Senhor está tão estressado, Deus? O que a gente falou duro contra o Senhor? Aí Deus vai explicar. Vocês estão dizendo aí que é inútil servir a Deus. Olha só, vocês estão dizendo que é inútil servir a Deus? Que nos aproveitou? O que adianta ser fiel? Temos cuidado de guardar os seus preceitos, que é mentira, eles não estavam guardando, que já está errado 2 vezes, e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Aí eles falam, aqui é bem parecido com o que está no versículo 17 do capítulo 2.
versículo 15. Ora, pois isso é o povo falando. As palavras duras é essa aqui, ó. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que mentem, os que cometem piedade, prosperam. Lembra que eu falei, já esvaziei bem isso aqui? Os que estão dizendo, olha, felizes é os soberbos, os que cometem impiedade, prosperam. Sim, eles tentam o Senhor, escapam. Essas palavras do povo. Ah, Deus não é justo coisa nenhuma, não. O povo aí, ó, mentem, faz tudo errado, são soberbos, eles tentam a Deus, brincam, zombam de Deus, e cadê Deus para castigar eles? E eles escapam. Esse comentário entre o povo de Deus ofende a Deus. Por quê? Porque Deus já deixou claro que a diferença que ele vai fazer não é agora. Então, esse aqui é maravilhoso. Presta atenção no versículo 16, irmãos. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. No meio de tudo aquilo, irmãos, havia um remanescente. Lembra que eu falei toda a nação, todo o povo? Só que tem um ponto. No meio de tudo aquilo, tinha um grupo que temia a Deus. Aprenda isso, irmão. Deus nunca ficou sem um remanescente. Em todas as crises, em todas as situações, Deus nunca ficou sem ter um pequeno grupo que temesse a Ele. E é esse pequeno grupo que faz, por assim dizer, uma revolução. Os grandes reavivamentos na história da igreja nunca vieram por parte de uma congregação grande, por parte de muitos cristãos juntos. Sempre vieram por intermédio de poucas pessoas. Às vezes através de uma única pessoa, 2 pessoas, um grupo pequeno de pessoas que não se conformaram. Através de um grupo pequeno de pessoas que nós chamamos de remanescente, Deus faz uma revolução, Deus faz uma mudança, irmãos. Entenda isso. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei. Diz o Senhor dos Exércitos: poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que serve. Então, lembra que eu falei? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa diferença vai ser notória naquele grande dia. Deus vai fazer a diferença. A pergunta é, irmãos, de que lado nós vamos ficar? De que lado nós vamos estar naquele dia? Nós vamos estar do lado daqueles que servem a Deus ou daqueles que não servem a Deus? Do lado do justo ou do lado dos perversos? Só para a gente encerrar essa parte aqui, Spurgeon pregou um sermão chamado O Banquete de Satanás. Irmãos, é uma coisa assim, meu Deus, é muito interessante. O Banquete de Satanás, baseado em João capítulo 2, no dia do casamento que Jesus foi convidado, e ali acabou o vinho, né? Nós conhecemos a história. E aí Jesus transformou a água em vinho, um vinho muito melhor do que o que era servido. E o mestre Sala, quando provou do vinho, falou assim: nossa, que coisa diferente. É costume nos casamentos as pessoas servir o bom vinho logo no começo da festa. E depois que todos já beberam bem e acaba o vinho bom, aí vem com um vinho inferior. Ninguém vai reclamar, né? Você vai no churrasco, você comeu carne boa, aí acabou a carne, você está com a barriga cheia. Ah, tem só um pedacinho aqui de asa. Ah, tá bom, já comi mesmo. Não é assim? É a lógica? Então, numa festa de casamento, põe um vinho bom logo no começo, o povo se agrada, acabou. Ah, não, tudo bem. Vem com vinho inferior. Só que o vinho que Jesus fez, que é o melhor, foi para o final. Aí o mestre falou assim: vocês guardou o melhor para o final. Aí o que o Spurgeon fez? Olha que interessante. Ele falou que existe o banquete de Satanás. Só para dar um exemplo. Satanás, ele serve o melhor vinho no começo da festa. Jesus serviu no final. Satanás serve no primeiro. Ou seja, as pessoas que não servem a Deus estão bebendo o melhor vinho agora. Eles saem para a festa, eles bebem, eles fazem um monte de coisa que entorpece a mente deles e eles vivem uma vida como se eles estivessem felizes, curtindo a vida. Vão para a praia, não que seja errado ir para a praia, mas só estou ilustrando que as pessoas vivem, ou seja, bebendo o melhor vinho agora. Ou seja, só que no final vai acontecer o quê?
condenação. Aí eles vão beber um vinho amargo. O povo de Deus já é o contrário, sofre, é perseguido, é caluniado, o diabo vem com tudo para cima do crente, ele passa dificuldade, está bebendo um vinho ruim. Só que o que vai acontecer no final? Glória eterna. Então, a pergunta que eu deixo para a gente encerrar é: você prefere o melhor vinho agora e no final beber o vinho do furor, da ira de Deus? O vinho amargo? Ou você prefere beber o vinho inferior agora, mas ter a garantia que há um banquete no final? Então, Satanás vai oferecer agora o melhor. Por isso que ele engana as pessoas. Jesus não engana ninguém. Ele fala: é difícil, a cruz é pesada. Nega-se a si mesmo e me segue. E no final, vida eterna. Amém, meus irmãos? Eu vou orar fazendo um encerramento, mas lembra do princípio que nós estabelecemos aqui? Temos alguns minutos para vocês comentar sobre a palavra, fazer pergunta e fazer alguma ponderação também. E lembrando, só para a gente fechar aqui, quarta-feira, não faltem, por favor, nós estamos na série dos 10 mandamentos, está só afunilando, né? Que o Lucas começou de trás para frente, aí vai chegar na parte das imagens, né? De tomar o nome do Senhor em vão, entendeu? Aí, então, venha, vai ser uma benção para você aprender. Na sexta-feira, convido novamente para estarmos aqui, para nós orarmos. Amém, meus irmãos? Por enquanto, estamos orando na sexta-feira apenas, mas o meu objetivo é que a gente vai estender. A gente vai ser uma igreja de muita oração, mas para isso a gente vai com calma. Aos poucos a gente vai aprender a orar como convém e a gente vai orar mesmo. E é através dos joelhos que nós vamos ter as respostas. Amém? Eu vou encerrar, mas não vá embora para você fazer as suas ponderações. Querido Deus, nós te agradecemos. E eu te peço perdão por alguma palavra que saiu da minha boca que não foi a palavra verdadeira. Mas naquilo que foi, glorifica o seu nome. Que nós possamos, meu Pai, aprender. Sabemos, meu Pai, que o que eu falei foi só um resumo, porque nem há em mim capacidade de explorar tudo. Apenas arranhamos a superfície. Mas que o Senhor possa nos dar graça, para que cada dia nós possamos aprofundar, para que cada vez a gente vai tirando mais conteúdo da Tua palavra. Porque nós sabemos que ela é uma fonte que jorra, é uma fonte inesgotável. Obrigado por cada um que veio. Que o Senhor os abençoe e que nós possamos ruminar essa palavra na nossa cabeça, para que nós não venhamos cair no engano do demônio. Pai, obrigado. Leva todos para a sua casa na proteção divina, protegido e guardado, Senhor. Livra eles, Pai, do acidente, do homem mau, do homem sanguinário, de toda peste, que no dia de amanhã, que o Senhor possa cuidar deles no trabalho, aonde quer que eles estiverem, o Senhor possa abençoar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmão?